Damos início à 7ª sessão ordinária, sendo realizada hoje, no dia 8 de maio de 2012. Porém, faremos um minuto de silêncio em homenagem póstuma aos senhores Lourivaldo Alizete Rodrigues, Luiz Antônio Cristalino, Eugênia Vasques. Peço que esta casa mande um ofício de condolência às famílias. Antônio Arante Cavalcante. Presente. Ângelo Antônio Bueno. Presente. Adriana Aparecida Bezerra. Presente. Diego Conceição dos Santos. Demilson Kleiner. Luiz Carlos dos Santos. Presente. Luiz Fernando Carvalho. Presente. João Carlos Barbosa Sodelli. E Rodrigo Tendolini Ballerini. Presente. Leitura da ata da sexta sessão ordinária. Pede dispensa da leitura da ata. O vereador Bueno pede dispensa da leitura da ata da 6ª sessão ordinária. Pergunto aos demais se autoriza essa dispensa. Rodrigo? Já foi a leitura já pela tarde, por mim, está dispensado. Adriano? Dispensado, já fiz ciência na mesma tarde. Meus caros, dispensado. Bueno? Dispensado. Antônio? Dispensado. A ata da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de abril, sendo dispensada de leitura, por unanimidade dos vereadores presentes. Submeto em discussão e votação a referida ata da 6ª sessão ordinária. Rodrigo? Dispensado. Adriano? Aprovado. Já está aprovado. Os Carlos? Aprovado. Bueno? Aprovado. Antônio? Aprovado. A ata da 6ª sessão ordinária sendo aprovada por 5 votos favoráveis. Pode continuar. Ofício 11 de 2012. Senhor Presidente, em atendimento ao artigo 59, inciso 21 da Lei Orgânica do Município, encaminho a esta Igreja Câmara Municipal documentos completos do balancete geral do exercício de 2011 deste município, cujos documentos foram entregues no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de acordo com as instruções TCE 2/2008, para que fique à disposição de toda a população e demais interessados de acordo com a legislação em vigor. Os documentos estão relacionados abaixo, eles são inúmeros, aqueles que fazem parte da prestação de contas estão aqui. Ofereço vista aos vereadores do balanço geral do exercício de 2011. Rodrigo, você gostaria de fazer vista? Gostaria. Adriano? Sim. Os Carlos? Não. Bueno? Sim. Antônio? Sim. Pode dar continuidade à leitura. Câmara Municipal da Estância Climática de Aranange. Parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de lei número 02 de 2012. A Comissão da Justiça, após realização de reunião ocorrida no dia 10/2/2012, na Sala de Sessões Carlos Franceschini, opinou pela aprovação do projeto de lei número 02 de 2012, que altera a remuneração do Conselho Tutelar disposto na Lei Municipal
1374, de 10/1/2002, alterada pela Lei 1699, de 6/7/2010. A proposta em questão esteve em pauta no dia 1º de fevereiro de 2012, na sessão extraordinária, nos termos do artigo 63 do regime interno desta Casa de Leis. O referido projeto não recebeu emendas ou substitutivos. Em continuidade ao processo legislativo, uma vez decorrido o prazo regimental, foi a proposição encaminhada a esta Comissão de Justiça para análise de seus aspectos constitucional, legal e gramatical, nos termos do disposto pelo artigo 30 do já citado regimento interno. Consta-se que o referido projeto de lei está em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 02 de 2012. É o nosso parecer. Sala de reuniões em 10 de fevereiro de 2012, Comissão de Justiça, presidente Diego Conceição dos Santos, relator João Carlos Barbosa Sodelli e membro Ângelo Antônio Bueno. E por fim, temos aqui as verbas que vêm da União com programas destinados à municipalidade. O que tínhamos para o expediente é só, senhor presidente. Em nome de Deus, faremos uma pausa de 5 minutos após voltaremos com a ordem do dia. Senhor presidente, peço licença no intervalo da pauta. Autoriza os vereadores? Autoriza? Vamos dar continuidade. Tá bom? Em nome de Deus, daremos início aos trabalhos desta sessão. Parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de lei número 2/2012. Da Comissão de Justiça, presidente Diego Conceição dos Santos, relator João Carlos Barbosa Sodelli e membro Ângelo Antônio Bueno. Pergunto aos demais se esse parecer será aprovado, senhor Rodrigo. Bom, senhor presidente, eu, antes da aprovação, queria só discorrer brevemente sobre o que é que eu voto, né? A gente tem visto aí o trabalho das conselheiras e eu acho, na minha opinião, muito justo o aumento. Acredito até que pelo trabalho, pelo que elas desenvolvem, até pela uma certa até periculosidade que elas até têm que lidar, muitas vezes com crianças aí, com os drogas, com as famílias muitas vezes desestruturadas, muitas vezes elas acabam até arrumando inimizades pela força aí do trabalho que elas exercem. Então, na minha opinião, acho que não era sem tempo o aumento e é justo até que ganhassem mais de R$900, mas isso quem determina é o executivo, a gente não tem como fazer essa alteração. Então, o meu voto é favorável. E só queria lembrar que eu achei estranho uma coisa, esse projeto de lei, ele tem data, ele entrou na pauta dia 1º de fevereiro de 2012 e dia 10 de fevereiro já teve parecer das comissões, quer dizer, poderia ter, inclusive, ter sido votado rapidamente, como foi, inclusive, pedido por mim, pelo vereador Adriano, que fosse votado rapidamente. Quer dizer, se votou o aumento do prefeito, do vereador, e por último esse aí, que na minha opinião é muito mais importante do que o de prefeito e vereadores. Que acho que o de prefeito, 12 mil
É um salário muito grande. O vice não tem nem gabinete para ganhar R$8.000. Precisava primeiro ter um gabinete para trabalhar e depois ganhar R$8.000, na minha opinião. Acabou. Bom, sobre essa demora, eu posso até justificar. O que ficou acertado, o que foi combinado, até direto com as conselheiras, sem acrescentar, sem falar com esta casa, não foi cumprido até hoje. O que era para ter sido feito acerto com o executivo, esperamos até hoje que tivesse resolvido a parte do executivo. E não foi resolvido até hoje. Não sei por que não foi resolvido. Sendo que faltava uma parte, eu estava esperando que cumprisse a parte deles para depois cumprir a nossa. Não cumpriu, então eu estou fazendo a minha parte aqui, estou colocando a minha parte. Estou fazendo a minha parte desse projeto de lei. Não posso falar, não posso justificar pelos outros, eu faço por mim. Então, eu estava aguardando uma posição de um acerto que não foi feito até hoje, que isso talvez poderá dar complicações até para as próprias conselheiras, e eu estava fazendo isso para que tomasse uma posição. Ninguém tomou, eu estou fazendo a minha parte. É só isso que eu queria dizer. Mas que acerto seria isso? Está para voltar para o senhor não compareceu nas reuniões, duas reuniões que nós marcamos sobre isso daí. O senhor não estava. Inclusive, não me convidaram então para essa reunião. Você não está aí? Não foi convidado. Foi sim, senhor. Não, de maneira nenhuma. Eu sei bem meus compromissos. E eu desconheço o acerto. Já está aqui. Então. Eu acho que o que tinha que ser votado era o aumento. O aumento está aí. Adriano, parecer, se aprova, não? Aprovado o parecer, senhor presidente, só para usar para discutir sobre o assunto. Eu acho que esse projeto é tão simples. Eu acho que esse acordo com o prefeito aí, nem eu nem o vereador Rodrigo não estávamos sabendo. Não é acordo, não era acordo. Nós não estávamos por dentro. Eu vejo um projeto simples. Sei que teve algumas reuniões com os vereadores e as conselheiras, mas que não fui convidado. O senhor disse que o vereador Rodrigo foi, eu não fui também. E, no caso, do meu ponto de vista, esse projeto poderia ter sido aprovado na sessão extraordinária em janeiro, no dia 1º de fevereiro, quando na mesma eu pedi dispensa, sendo que o projeto é simples. E veio agora o projeto a ser, a própria comissão, depois de 10 dias, deu um parecer favorável. E nós vemos mais projetos complexos, vamos dar um exemplo aí mais recente, é o aumento de prefeito e vereador. O projeto poderia ter ido para a comissão, poderia ter sido analisado e não foi. Se tivesse, só deixar esclarecido, se tivesse algum acordo, com esta casa aqui não teve. Então, não, o senhor falou que tinha um assunto. Tinha um assunto que, não, eles tinham que cumprir um assunto que eles firmaram com com as próprias conselheiras. Então, só que eu queria saber o porquê. Bom, hoje não veio o fato, não adianta justificar. Não, nós estamos aqui justificando que eu acho que o projeto deveria ser aprovado. Sabe muito bem. Eu voto é favorável. O senhor vota favorável? Os Carlos? Favorável. Bueno? Favorável. Antônio? Favorável. Merecia ganhar muito mais, que o trabalho sei que não é fácil não, tá? Favorável sim. O parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de lei de número 2 sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Por favor. Projeto de lei de número 2, de 23 de janeiro de 2012, que altera a remuneração do Conselho Tutelar no disposto da Lei Municipal 1374, de 10 de 1 de 2002, e altera pela Lei 1699, de 6 de 7 de 2010. Em primeira e segunda votação, Rodrigo? Aprovado. Adriano? Aprovado. Os Carlos? Aprovado. Bueno? Senhor presidente, antes de dar meu voto, eu gostaria de explanar que eu nunca fui contrário ao aumento das conselheiras. Como eu disse, eu gostaria também que o senhor prefeito mandasse aqui para a Câmara, que eu acredito que todos os vereadores aprovavam, um aumento de 50% a 100% para os funcionários públicos também, entendeu? Porque eu acho que é injusto até agora não ter vindo esse aumento, entendeu? Eu sou a favor do projeto. Antônio? Eu considerei que o voto era favorável, né? Então, aprovado, viu?
Projeto de lei sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes, digo 5 votos a favor, 0 contra, tornando-se autógrafo de número 14/2012. Temos uma pessoa inscrita para fazer uso da tribuna livre. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos aproveitar então um pouco aí já o tema. Não sou representante dos funcionários públicos, mas ficaria bem contente e orgulhoso se fosse. Nós estamos realmente caminhando assim no impasse que beira quase uma fantasia de que você tenha essa disparidade de salário, de prefeito, de vereador, onde um funcionário público com 16, 17 anos de carreira não chega a ganhar R$700. É onde os senhores, não é pelo valor, mas sim pela função e pelo motivo que existe a casa. E o que a casa faz em benefício dos cidadãos realmente. Até agora, o que vimos foram apenas desculpas e justificativas de que o seu prefeito não manda um aumento de salário ao funcionário público. E para que serve a casa, então? É justamente para isso, para legislar em favor do cidadão e, em nome dele, exigir que haja um respeito a esse mesmo cidadão e a todos os funcionários públicos e a todo que servem a Nalândia. Nada justifica o aumento dos senhores. Me desculpem, mas é injustificável, para não dizer uma outra frase. É um absurdo que se ganhe, hoje se ganhe aqui R$900 em cada sessão, de 2 horas quando dura, e não se paga 700 para um funcionário público que tem que trabalhar o mês inteirinho. Eu gostaria que o senhor justificasse isso aqui para perante a sociedade. O serviço de vocês são muito mais importantes que de um funcionário público? Não parece. Porque existe até a desculpa de que a culpa é do prefeito. Então, para que serve essa casa? Para dar aumento para si próprio? Para dar aumento para o vice, que a gente não sabe nem aonde fica, nem o que faz. O seu prefeito que faz reunião, que não se sabe aonde se localiza o prefeito na hora que você precisa. E vamos caminhando assim. É um ano de eleição, né? Tá todo mundo bonito, já achando que já está garantindo o seu próximo mandato. Por isso teve um aumento já de 3.200 e 12.000. Nós estamos beirando aos 6.000 e tanto eleitores aqui. Uma maravilha, todo mundo gosta de votar em Nalândia. E o Tribunal Regional Eleitoral não faz absolutamente nada, e aqui a casa, inclusive, votou contra qualquer regulamentação nas pessoas que venham aqui votar. Pessoas que não têm nenhum vínculo com a Nalândia, não tem terreno, não tem casa, não tem absolutamente nada. Tem documento que comprova que uma cidadã diz morar em uma fazenda, não é mentira,
foi dado o Bolsa Família com a anuência da assistente social da Prefeitura, que avalizou o seu domicílio eleitoral. Vivemos, então, uma fase de vergonha. Obrigado. Bom, antes de mais nada, eu quero parabenizar as conselheiras pelo aumento aí, mais que justo, e até tardio, na minha opinião, mas enfim, é o que veio para a gente votar e a gente aprovou. Não temos autonomia para fazer mudança em valores, então acho que cabia a nós aprovar por unanimidade. Acho que era mais que obrigação fazer isso. Com relação a... queria discorrer rapidamente com relação às palavras do senhor Pedro Mioco, que mais uma vez volta a essa tribuna ali, explanar suas indignações, sua opinião e, como sempre, bem acatado. Queria me justificar com a sociedade, como ele pediu a justificativa, eu gostaria de dar minha perante a sociedade que aqui está presente. E dizer que eu fui contrário ao projeto de lei, tanto de aumento do prefeito, vice-secretários, quanto dos vereadores. Por inúmeros motivos. Primeiro que eu, de fato, acho que R$3.200 é muita coisa para vereador. Não porque ele faz pouco, eu não acho que seja por isso. E sim por causa da ligação forte que todos os vereadores aqui acabam tendo com o executivo e não conseguem fazer um trabalho, não conseguem entender que a Câmara é soberana, que executivo é executivo e Câmara é Câmara. Se o vereador, se a Câmara fosse distinta e fizesse o papel dela, o vereador ia ganhar 5, 6, 10 mil reais, não é esse o problema. Só que infelizmente a gente não consegue fazer isso. Enquanto a Câmara estiver ligada umbilicalmente à Prefeitura, fica impossível, então eu acho injusto. A questão do prefeito, eu acho que é um valor elevado. Se tem o exemplo do vice, não é porque é o Amarildo ou qualquer coisa, isso é uma questão histórica de vários anos que o vice acaba não exercendo a função de vice efetivamente, e sim acaba tendo outra função dentro do quadro de funcionários da Prefeitura. Então, por isso eu acho R$8.000 abusivo para quem vai entrar, né? Não sei se vai ser uma medida ou não. Só concluindo, então, senhor presidente. Então, por isso eu quero me justificar com a sociedade, porque eu me sinto com esse dever. E a questão eleitoral, a qual abordou o Pedro Mioco, é nítido. Eu já visto que tem 3 vereadores que faltaram à sessão porque estão no cartório eleitoral fazendo transferência de título. Então é uma questão que está aí para todo mundo ver. Né? E mais, eu quero agradecer aos vereadores que votaram também a favor do projeto e desejar uma boa noite a todos. Primeiramente, boa noite a todos. Parabenizar também as conselheiras pelo aumento. Eu acho que digno esse aumento, acho que teria que ser mais. No caso, quando nós pedimos a dispensa, eu achava que teria que ser uns 1.200 para mais. Vamos comparar aí com o salário que foi aumentado aqui na casa, não dá para chegar nem nos 10%. No demais, só justificando também as pronúncias aí do nosso colega Mioco, eu também fui contrário ao aumento de vereador e de prefeito, fui até taxado por alguns vereadores, fui provocado, queria que eu assinasse um papel, e eu disse que o meu voto era contrário, eu tinha dito para eles antes deles colocarem o projeto. Eu acho que esta casa hoje, infelizmente, está desvalorizada perante a população, com as suas atitudes, com esse vínculo aí com o executivo. Isso cria-se uma rejeição da população contra os vereadores. Então meu voto foi contrário. Disse para os vereadores antes disso, mas cada um sabe o que fala. Eles disseram que eu menti, ficou aquele debate, mas tenho a minha consciência tranquila. No demais, boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um que aqui esteve. Os caras. Grande presença de todos, boa noite a todos. Bueno. Uma boa noite a todos. Antônio. Boa noite a todos. Boa noite a todos, né? Você a todos, uma boa ótima semana. Agradeço o militar também, pode falar. Deus abençoe a todos. E nada mais a ser declarado, ser discutido em nome de Deus, declaro encerrada esta sessão.
né?